A edição de ontem do Jornal Nacional simplesmente esmigalhou o Bolsonaro e expôs com detalhes o plano golpista que ele elaborou para não aceitar a eleição em 2022. Foram quase 40 minutos de reportagem e ali detalhando, como eu falei, vários elementos da denúncia apresentada pela PGR contra o Bolsonaro e outros conspiradores, né, que tentaram implementar um golpe de Estado no Brasil. E aí a gente falou sobre isso ontem, mas eu quero explorar alguns pontos aqui que ainda me chamam a atenção sobre isso. E um deles, sério, embora tenha muitas coisas graves ali naquela história, né, tem ali o plano para matar o Alexandre de Moraes, para matar o Lula, para matar o Alckmin, vários planos que foram elaborados ao longo de muitos meses. Teve uma reportagem da Globo News que eu quero ouvir com vocês aqui, porque aí demonstra o caráter xixelento desse plano do Bolsonaro, né? E coisas que eles fizeram, sinceramente, que vão complicar muito a vida do Bolsonaro, mas, sabe, que mostra quem eram essas figuras, né? Vamos ouvir juntos aqui. Por que o Bolsonaro decide, segundo Mauro Cid, vender as joias, né? O Bolsonaro foi informado no ano de 2021 que aquele relógio Philippe Patek era um relógio caro, que foi um presente recebido por autoridades em viagens ao Oriente Médio, né? E aí o Cid faz uma pesquisa e encaminha a imagem com o valor, inclusive, para o Bolsonaro, o que foi acostado, né, juntado aos autos. E aí que no começo de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, aspas literal aqui, estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário. Olha por que o Bolsonaro foi inventar de vender joia, karma, assim, uma coisa kármica mesmo, esses dois, ó. Que o Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário e gastos com a mudança e transporte do acervo que ele deveria arcar, além das multas de trânsito por não usar o capacete nas motocicletas. Diante disso, o presidente então solicita ao colaborador Cid quais presentes de alto valor ele havia recebido e que o Cid verifica que os presentes mais fáceis de mensurar os valores são os relógios. Ele solicita a lista de relógios que o presidente recebeu, avisa que o mais fácil que poderia ser vendido seria o Rolex de ouro branco, presenteado pela Arábia Saudita. O presidente pergunta se esse relógio poderia ser vendido, que recebeu a determinação do presidente de levantar o valor do relógio e que ele Bolsonaro autorizou o colaborador, ou seja, Cid, a vender o relógio Rolex e os demais itens do kit. É muito xixelento, é muito tosco isso, né? Isso aqui vem à tona agora porque, dada essa investigação, agora essa denúncia, o Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo em relação à delação premiada do Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens do Bolsonaro. Então muitas histórias surgiram à tona e uma delas foi essa também aí da venda das joias sauditas, né? Foi um outro caso que o Bolsonaro está enrolado, ele tem várias investigações acontecendo, ele está envolvido em vários processos e esse é um deles, né? Tem também do cartão de vacinação, tem o do golpe de Estado, ou seja, o Bolsonaro está bem atolado até o pescoço, né? Mas essa história aqui é muito, sabe, ridícula, né? São os ridículos, né? E aí essa é uma grande sorte que teve o brasileiro, né? De ter gente ridícula no poder tentando golpe de Estado, porque se eles fossem eficazes, se eles fossem, sabe, capazes, se eles fossem pessoas um pouquinho mais sistemáticas e um pouquinho mais articuladas, o negócio teria sido bem pior no Brasil. E nessa denúncia também agora surgiu o papel que as Forças Armadas desempenharam, né? Embora o almirante, chefe da Marinha, ele tenha concordado em participar do golpe de Estado, os chefes do Exército e da Aeronáutica se recusaram. E aí a gente não sabe a motivação para isso, né? Se é por questões, sabe, de ser legalista, ou seja, de defender a Constituição, de se ater à ordem democrática, ou se era porque eles sabiam que havia ali um bando de incompetentes ridículos e que um golpe de Estado dessas pessoas os deixariam subalternos a alguém como Bolsonaro, e eles não queriam isso. Mas é tudo ridículo, né? Tudo ridículo, tudo absurdo, e como eu falei ontem, isso aqui pode levar à prisão do Bolsonaro, a gente espera, a gente torce para isso, né? Então é lamentável tudo que aconteceu. E aí também o que aconteceu essa semana, né, foi que, bem, você tem um outro ridículo agora, que é o Trump, né, que se reelegeu, que está no poder nos Estados Unidos, e aí agora, mais uma vez, ele está repetindo padrões do primeiro mandato dele, que é antagonizar aliados. Se aproximar de adversários ou de inimigos históricos dos Estados Unidos e repelir aliados históricos dos Estados Unidos. E agora o que ele está fazendo é jogar o Zelensky, o presidente da Ucrânia, aos leões,
ao mesmo tempo em que se aproxima do Putin, o presidente da Rússia. E aí alguns suspeitam aí que essa manobra tem a ver uma manobra estratégica, geopolítica, né, para se aproximar do Putin, desse modo isolar a China. Eu não sei se isso funcionaria, mas alguns pensam que tem a ver com isso. Mas o fato é que o Trump já havia demonstrado uma certa simpatia, uma certa admiração pelo Putin anteriormente. Então, houve uma reunião no primeiro mandato lá que claramente o Putin dominou o cenário, enquanto o Trump ficou ali, sabe, quase deslumbrado com o Putin. E aí, ao contrário do Bolsonaro e do Trump, mas menos um pouco talvez, o Putin ele não é alguém movido por ideologia necessariamente, né? Tem um documentário bem interessante que foi lançado recentemente, é um documentário novo do Adam Curtis que se chama Can't Get You Out of My Head. É excelente, o Adam Curtis para mim é um dos maiores documentaristas da atualidade e ele fez um documentário bem interessante contando ali algumas histórias, né, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, e ele fala um pouco sobre a crise da legitimidade das democracias e a falta de confiança da população em relação às democracias e aos governos, né, no geral. E ali ele expõe, né, como Putin ele é mais perigoso dos governantes atuais porque ele é alguém que não possui ideologia definida. Ele é um oportunista, ele é alguém que é extremamente manipulador e ele vai adotando o discurso que é mais conveniente para o momento. Então, se ele compra, por exemplo, a filosofia duguinista para, sabe, avançar o país em algum sentido, ele vai fazer isso. Se ele adota um discurso nacionalista, é porque isso é mais conveniente para ele. Então, ao contrário de certos patriotas, entre aspas, aqui, como o Bolsonaro, como bem o Trump, né? Como essas pessoas, o Putin ele é alguém que é muito manipulador e é muito safo. Então, assim, não acho que ele vai cair no jogo do Trump. Pelo contrário, quem vai cair no jogo do Putin vai ser o Trump ao tentar agora alienar a Ucrânia, alienar o Zelensky e jogar a Ucrânia para a Rússia, né? Então, assim, estão tentando agora fazer um acordo de paz e isso vai ser muito prejudicial para a Ucrânia. Claro, você tem um país devastado, né, que foi devastado pela guerra, que está todo mundo, tudo destruído lá, então assim, já foi totalmente prejudicial para a Ucrânia essa guerra, mas possivelmente esse acordo de paz ali, sem participação da Ucrânia, vai haver cessões de território para a Rússia, ou seja, quem vai sair lucrando nessa história é o Putin, e mais uma vez, repito aqui, isso reforça o perigo de pôr pessoas incompetentes, desqualificadas, toscas como Bolsonaro e Trump no poder. Isso só revela como essa descrença na democracia leva a população a decisões esdrúxulas também, né? E bem, aqui a gente retorna também a um tópico que a gente falou anteriormente, que demonstra a fragilidade também do espírito democrático em algumas circunstâncias, né? Como as pessoas elas são capazes de se auto-prejudicarem tendo em vista essa descrença. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois exemplos disso, né? Inclusive, alguns analistas demonstram receio de que o Trump nem sequer queira deixar o poder uma vez que termine esse outro mandato dele, né? Então, assim, tudo é possível, isso vai mandando sinais péssimos para o mundo, né? Uma desestabilização de relações tradicionais econômicas, políticas entre os países. Então, tudo agora está sendo abalado aí por esse cenário global. E, claro, mais uma vez, isso também manda sinais para o Brasil, né? E manda direcionamentos também para como os grupos extremistas de direita no Brasil têm que operar. A gente não pode desconsiderar o impacto que os Estados Unidos vai ter no Brasil nos próximos anos. Bem, eu quero ouvir de vocês aqui algumas coisas sobre esses tópicos, né? Primeiro, se vocês viram ontem a matéria do Jornal Nacional sobre isso, né? Quase 40 minutos de reportagem sobre essa história da denúncia agora da PGR enviando agora para o STF, né? O caso do Bolsonaro e do golpe de Estado no Brasil. Tem muita coisa ali. Como eu mencionei ontem, algumas pessoas estão questionando a fragilidade disso, que não há provas, e acho que é o discurso da extrema-direita, de que não tem evidências, né? Ou de que tentativa de golpe de Estado não é golpe de Estado, sendo que a gente falou várias vezes sobre isso também anteriormente, que esse é um dos poucos crimes que a tentativa por si próprio já é o crime, né? Porque se houver um golpe de Estado e for bem sucedido, acabou o Estado Democrático de Direito e depois não tem como punir essas pessoas mais, só depois de décadas. Inclusive, no Jornal Nacional mencionou isso, né, como havia um receio. Se não me engano, foi o chefe do Exército que disse o seguinte, né? Se houver um golpe de Estado aqui, serão 30 anos de ditadura e a gente não quer isso. Então, nesse caso aqui, a tentativa, né, o planejamento desse golpe, o planejamento de matar pessoas, isso aqui já é por si próprio um crime. Então, o que você pensa sobre isso? Vocês assistiram ontem e também sobre esse caso agora envolvendo Trump e Putin, né? Mais uma vez se aproximando os dois. E o que isso pode significar para o mundo e para o Brasil também, né? Isso já repete um padrão do Trump anteriormente, de se aproximar de ditadores, de se aproximar de governantes autoritários, de repelir governos democratas próximos dos Estados Unidos.
e é uma sinalização terrível também para o mundo, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários, então conto com sua participação, isso vai ser muito importante para esse projeto. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau! Oi, pessoal! A gente acabou de gravar aqui com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Esperamos vocês no encontro exclusivo, inédito, com muita informação importante sobre o filme Ainda Estou Aqui, sobre toda a história do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Não pode perder, porque não vai ter replay. A gente espera vocês lá.